Olá, olá! Vamos à parte 4, faixa 4.5. Acho que agora a gente conclui essa parte. Em defesa das casas tortas. Poderia me sentar com você agora mesmo para analisar cada um de meus livros, página por página, e lhe dizer tudo o que há de errado com eles. Seria uma tarde incrivelmente chata, tanto para mim quanto para você, mas eu poderia fazê-lo. Poderia lhe mostrar tudo o que escolhi não consertar, mudar ou melhorar e todas as coisas com que preferi não me estressar. Poderia lhe mostrar todos os atalhos que tomei quando não consegui encontrar uma maneira mais elegante de resolver um problema narrativo complexo. Poderia lhe mostrar personagens que matei por não saber o que mais fazer com eles. Poderia lhe mostrar lacunas na lógica e falha nas pesquisas. Poderia lhe mostrar todo tipo de fita adesiva e remendo que utilizei para impedir que esses projetos caíssem aos pedaços. No entanto, para economizar tempo, lhe darei apenas um exemplo representativo. Em meu romance mais recente, A Assinatura de Todas as Coisas, há uma personagem lamentavelmente subdesenvolvida. Ela é de uma improbabilidade vergonhosa, a meu ver pelo menos, e sua presença é pouco mais do que uma conveniência de enredo. No fundo, eu sabia, embora eu mesma estivesse escrevendo, que não tinha acertado nessa personagem, mas não pude descobrir como melhorá-la, como deveria ter feito. Esperava conseguir me safar. Às vezes conseguimos sair impunes desse tipo de coisa. Esperava que ninguém fosse notar. Contudo, quando entreguei meu livro, ainda em formato de manuscrito, a alguns de meus primeiros leitores, todos apontaram um problema com a personagem. Pensei em tentar corrigi-lo, mas o trabalho que teria para voltar e consertar aquela única personagem não traria um retorno à altura. Para começar, precisaria acrescentar entre 50 e 70 páginas a um manuscrito que já tinha mais de 700. E em determinado momento é preciso ter misericórdia dos leitores e fazer cortes. Também senti que seria arriscado demais. Para resolver o problema dessa personagem, teria que desmantelar todo o romance até os capítulos iniciais e começar tudo de novo. Temia que, ao reconstruir a história de maneira tão radical, pudesse acabar destruindo um livro que já estava feito. E já era bom o suficiente. Seria como se um marceneiro destruísse uma casa já terminada e a recomeçasse do zero por ter percebido no finalzinho do projeto de construção que havia um erro de alguns centímetros nos alicerces. Certo, no fim da segunda construção, talvez os alicerces estivessem mais retos, mas o charme da estrutura original poderia ter sido destruído e meses de trabalho teriam sido perdidos. Decidi então não consertar a personagem. Em resumo, tinha trabalhado de forma incansável naquele romance durante 4 anos, empenhado uma enorme quantidade de esforço, amor e fé, e basicamente gostava dele do jeito que estava. É verdade, tinha ficado um pouquinho torto, mas as paredes eram firmes, o teto seguro, e todas as janelas funcionavam. De qualquer forma, não me importo muito em morar em uma casa torta. Cresci em uma casa torta. Não são tão ruins assim. Senti que meu romance era um produto final interessante. Talvez até mais interessante graças a esses ângulos levemente oblíquos. Então, deixei para lá. E sabe o que aconteceu quando expus meu livro reconhecidamente imperfeito ao mundo? Não muito. A terra não saiu do eixo. Os rios não começaram a correr para trás. Os pássaros não caíram mortos no chão. Recebi algumas críticas boas, algumas ruins e algumas indiferentes. Certas pessoas amaram a assinatura de todas as coisas. Outras não. Um encanador que veio consertar a pia da cozinha outro dia viu o livro sobre a mesa e comentou: "Posso lhe dizer agora mesmo, dona, que esse livro não vai vender. Não com esse título." Algumas pessoas gostariam que o romance fosse mais curto, outras que fosse mais longo. Certos leitores queriam que a história tivesse mais cachorros e menos masturbação. Uns poucos críticos observaram aquela personagem mal desenvolvida, mas ninguém pareceu se incomodar muito com ela.
Em suma, um monte de gente teve algum tipo de opinião sobre o romance por um curto período. Depois, todo mundo seguiu adiante porque as pessoas são ocupadas e precisam cuidar das próprias vidas. Porém, tive uma experiência intelectual e emocional eletrizante escrevendo a assinatura de todas as coisas, e guardei comigo os méritos dessa aventura criativa para sempre. Aqueles 4 anos da minha vida foram maravilhosamente bem gastos. Quando terminei o romance, não era perfeito, mas ainda assim senti que era o melhor trabalho que já tinha produzido e que eu era então uma escritora muito melhor do que quando o havia começado. Não trocaria um minuto sequer daquela experiência por nada no mundo. Mas depois de terminar aquele trabalho, era hora de voltar a atenção para algo novo. Algo que um dia também estaria bom o suficiente para ser lançado. Foi assim que sempre fiz e é assim que continuarei fazendo enquanto puder. Pois esse é o hino da minha gente. Essa é a canção do criador meia-boca disciplinado. Sucesso! Durante todos aqueles anos que passei dando um duro danado em meus 2 empregos fixos e ainda encontrando tempo para me dedicar à escrita, sabia que não havia nenhuma garantia de que alguma coisa daquilo funcionaria. Sempre soube que poderia não conseguir o que desejava, que poderia nunca me tornar uma autora publicada. Nem todo mundo alcança uma posição confortável de sucesso no mundo das artes. A maioria não consegue isso. E embora eu tenha acreditado no pensamento mágico, nunca fui ingênuo a ponto de achar que simplesmente desejar o sucesso faria com que ele acontecesse. Ter talento pode não ser suficiente para que aconteça. Dedicação pode não ser suficiente. Até incríveis contatos profissionais, que em todo caso eu não tinha, podem não ser suficientes. A vida criativa é mais estranha do que outras atividades mais mundanas. As regras comuns não se aplicam. Na vida normal, se você é bom em alguma coisa e se esforça, é provável que alcance sucesso. Em empreendimentos criativos, talvez não. Ou talvez você tenha sucesso por algum tempo, depois nunca mais volte a alcançá-lo. Podem lhe oferecer recompensas em uma bandeja de prata e ao mesmo tempo puxar seu tapete. Você pode ser adorado por um tempo, depois sair de moda. Outras pessoas menos inteligentes podem tomar seu lugar como queridinhas da crítica. A deusa protetora do sucesso criativo às vezes parece uma senhora rica e caprichosa que mora em uma enorme mansão em uma colina distante e toma decisões estranhíssimas a respeito de quem deve receber sua fortuna. Às vezes contempla charlatões e ignora os talentosos. Exclui de seu testamento pessoas que a serviriam lealmente durante toda a vida e dá uma Mercedes para aquele menino bonitinho que cortou a grama certa vez. Muda de ideia com frequência. Tentamos descobrir seus motivos, mas eles permanecem ocultos. Nunca é obrigada a nos dar explicações. Em resumo, a deusa do sucesso criativo pode aparecer para você ou não. É melhor então não contar com ela nem vincular sua definição de felicidade pessoal a seus caprichos. Talvez seja melhor reconsiderar sua definição de sucesso e ponto final. Pessoalmente, decidi desde cedo manter o foco na dedicação ao trabalho acima de tudo. Esse seria o meu critério de autoavaliação. Sabia que o sucesso convencional dependeria de 3 fatores: talento, sorte e disciplina, e que 2 deles nunca estariam sob meu controle. A aleatoriedade genética já havia determinado a porção de talento que me seria alocada e a aleatoriedade do destino decidiria minha sorte. A única parte sobre a qual eu tinha algum controle era a minha disciplina. Reconhecendo isso, o melhor plano parecia ser trabalhar feito uma condenada. Era a minha única jogada possível, então joguei com tudo. Veja bem, trabalhar duro não garante nada nas áreas criativas. Nada garante nada nas áreas criativas. Mas não posso deixar de acreditar que essa disciplina dedicada é a melhor abordagem. Você ama o que faz e o faz ao mesmo tempo com seriedade e leveza? Então, pelo menos saberá que tentou e que, qualquer que seja o resultado, trilhou um caminho nobre.
Tenho uma amiga aspirante a musicista, que certo dia recebeu da irmã alguns questionamentos bastante razoáveis. O que acontece se você não conseguir tirar nada disso? E se você seguir sua paixão para sempre, mas o sucesso nunca vier? Como é que você vai se sentir tendo desperdiçado toda a sua vida por nada? Minha amiga deu uma resposta igualmente razoável. Se você não consegue enxergar o que já estou tirando disso, nunca vou conseguir lhe explicar. Quando é por amor, fazemos de um jeito ou de outro. Nossa, até fiquei arrepiada agora. Adoraria ter resposta pronta igual essa amiga dela. Essas respostas rápidas. Às vezes faz falta, né? Sei vocês, mas eu muitas vezes precisava dessas respostas e acabo não sabendo o que responder. Mas vou guardar essa para mim. Se você não consegue enxergar o que já estou tirando disso, nunca vou conseguir te explicar. Boa resposta, né? Carreira versus vocação. É por essas razões, a dificuldade e a imprevisibilidade, que sempre desaconselhei as pessoas a apostarem na criatividade como uma opção de carreira. E sempre desaconselharei, pois, com raras exceções, áreas criativas costumam levar a péssimas carreiras. Isto é, se você definir carreira como algo que lhe oferece um sustento financeiro justo e previsível, o que parece ser uma definição bastante razoável. Mesmo quando você tem sucesso no mundo das artes, é provável que certas partes da sua carreira ainda continuem sendo péssimas. Você pode não gostar de seu editor, do seu marchand, de seu baterista, de seus fãs mais agressivos ou de seus críticos. Pode se indignar por ter que responder as mesmas perguntas repetidamente em entrevistas. Não, as mesmas perguntas repetidas vezes em entrevistas. Pode se sentir constantemente irritado consigo por sempre ficar aquém de suas aspirações. Acredite, se quiser reclamar, sempre encontrará motivos mesmo quando a sorte parecer estar a seu favor. Mas a vida criativa pode ser uma incrível vocação, se você tiver o amor, a coragem e a persistência de enxergá-la dessa forma. Eu diria que essa talvez seja a única maneira de se abordar a criatividade sem perder a sanidade, pois ninguém nunca nos disse que seria fácil, e quando decidimos levar vidas criativas, nossa única certeza é a incerteza. Atualmente, por exemplo, todo mundo está entrando em pânico com todas as mudanças que a internet e as tecnologias digitais vêm trazendo para o mundo criativo. Todos estão preocupados com a possibilidade de que nessa volátil nova era não haja mais empregos e dinheiro disponíveis para artistas. Mas permita-me apontar que, muito antes da existência da internet e das tecnologias digitais, as carreiras artísticas já eram péssimas. Não é que em 1989 alguém tenha me dito: quer ganhar dinheiro? É só virar escritora. Ninguém dizia isso em 1889, em 1789, assim como ninguém o dirá em 2089. Mas ainda haverá pessoas querendo virar escritoras, por amor à vocação. Ainda haverá pintores, escultores, músicos, atores, poetas, diretores, costureiros, tricoteiros, ceramistas, vidreiros, ferreiros, calígrafos, colagistas, manicures, sapateadores e arpistas celtas. Ignorando todos os bons conselhos, as pessoas continuarão teimando em produzir coisas belas sem ter nenhuma noção particularmente boa para isso, como sempre aconteceu. Às vezes é um caminho difícil? Sem dúvida. Deixa a vida mais interessante? Mais interessante impossível. As dificuldades e os obstáculos inevitáveis associados à criatividade farão com que você sofra? Essa parte, juro por tudo que é mais sagrado, só depende de você. Conversa de Alce. Vou lhe contar uma história sobre persistência e paciência. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, escrevi um conto chamado Conversa de Alce. A história nasceu de uma experiência que tive quando estava trabalhando como cozinheira em um rancho
em um homem. Certa noite tinha ficado acordado até tarde, contando piadas e bebendo cerveja com alguns dos vaqueiros. Todos eles eram caçadores e começamos a falar sobre os chamados dos alces. As diversas técnicas para imitar o chamado de acasalamento e atrair os animais. Um dos vaqueiros, Hank, confessou ter comprado recentemente uma fita com a gravação de chamados de alces feita pelo maior especialista no assunto em toda a história da caça aos alces. Um sujeito chamado, nunca me esquecerei do nome, Larry D. Jones. Por algum motivo, talvez graças à cerveja, achei que aquilo era a coisa mais engraçada que já tinha escutado na vida. Fiquei encantada com a ideia de que alguém no mundo chamado Larry D. Jones, que ganhava vida gravando imitações de chamados de acasalamento de alces e pessoas, como meu amigo Hank, que compravam essas gravações para praticar os próprios chamados. Convenci Hank a ir buscar a fita e tocá-la para mim repetidas vezes enquanto eu ria até ficar tonta. Não era apenas o som do chamado do alce que me parecia hilário. Um guincho estridente como o barulho de 2 pedaços de isopor esfregando um contra o outro. Também adorei a voz fanhosa e séria de Larry D. Jones, dando longas e monótonas explicações sobre como reproduzir corretamente o chamado. Para mim, tudo aquilo era pura comédia. Então, por algum motivo, mais uma vez é provável que a cerveja tenha ajudado, decidi que Hank e eu deveríamos nos embrenhar na mata no meio da noite com um toca-fitas e a gravação de Larry D. Jones só para ver o que acontecia. E foi o que fizemos. Bêbados, cambaleantes e barulhentos, fomos percorrendo aos trancos as montanhas de Wyoming. Hank carregava o toca-fitas no ombro, com o volume no máximo, e eu tropeçava de tanto rir do som alto e artificial de um alce no cio, intercalado com a voz monótona de Larry D. Jones que ecoava à nossa volta. Não poderíamos estar menos em sintonia com a natureza do que naquele momento, mas a natureza nos encontrou assim mesmo. De repente, ouvimos um estrondo de cascos. Nunca tinha ouvido aquilo antes. É apavorante. O barulho de galhos caindo e então o maior alce já visto irrompeu na clareira onde estávamos e ficou lá, sob a luz da lua, a poucos metros de nós, bufando, dando patadas no chão e sacudindo furiosamente os chifres, como quem diz: que macho rival ousa soar um chamado de acasalamento no meu território? Larry D. Jones já não parecia tão engraçado. Ninguém nunca ficou sóbrio com tanta rapidez quanto eu e Hank naquele momento. Estávamos brincando, mas aquela fera de mais de 300 quilos decididamente não estava para brincadeiras. Estava pronta para a guerra. Era como se estivéssemos realizando uma inofensiva sessão espírita e sem querer tivéssemos invocado um espírito perigoso de verdade. Estávamos brincando com forças com as quais não se deve brincar, e não éramos dignos. Meu impulso foi de me curvar, tremendo diante do alce, e implorar misericórdia. Hank foi mais esperto. Arremessou o toca-fitas o mais longe que pôde, como se o aparelho estivesse prestes a detonar. Qualquer coisa para nos distanciar do falso chamado que tínhamos arrastado para dentro daquela floresta bem real. Nós nos encolhemos atrás de um pedregulho, pasmos de admiração perante o alce, que soltava nuvens de baforadas geladas, procurando furiosamente seu rival e destruindo a terra sob seus cascos. O temor que nos causou aquela criatura magnífica foi exatamente o mesmo que esperaríamos sentir ao contemplar o rosto de Deus. Quando o alce finalmente partiu, caminhamos lentamente em direção ao rancho, nos sentindo minúsculos, abalados e demasiadamente mortais. Foi assombroso. Então decidi escrever sobre aquilo. Não contei exatamente essa mesma história, mas queria captar aquela sensação. Humanos imaturos recebendo uma lição de humildade, graças a uma aparição natural divina. E usá-la como base para escrever algo sério e intenso sobre o homem e a natureza.
Queria pegar aquela eletrizante experiência pessoal e transformá-la em um conto usando personagens fictícios. Levei muitos meses para acertar na história, ou pelo menos para chegar o mais perto de acertar quanto me permitiam minha idade e minhas capacidades. Quando terminei de escrever o conto, intitulei Conversa de Alce e comecei a enviá-lo a revistas na esperança de que alguém o publicasse. Uma das publicações para as quais enviei Conversa de Alce foi a grande e falecida Story, uma revista de ficção. Muitos dos meus heróis literários, Cheever, Cadwell, Salinger, Heller, tinham aparecido em suas páginas, e eu também queria fazer parte desse grupo. Algumas semanas depois, o correio entregou a inevitável carta de recusa, mas aquela foi uma carta de recusa muito especial. É preciso entender que esse tipo de carta contém diferentes graus de recusa, que cobrem todo o espectro da palavra não. A carta de recusa com um texto padrão não é a única que existe. Há também aquela contendo não só o texto padrão, mas também uma minúscula nota pessoal no fim, escrita à mão por uma pessoa de verdade, dizendo algo como interessante, mas não é para nós. Até essas migalhas de reconhecimento podem ser revigorantes, e quando eu era mais jovem, toda vez que algo assim acontecia, tinha o hábito de sair me gabando com os amigos dizendo: acabei de receber uma carta de recusa incrível. Mas essa carta de recusa específica era da própria editora-chefe da History, a respeitadíssima Louise Rosenthal. Sua resposta foi atenciosa e encorajadora. Ela escreveu que tinha gostado da história. Em geral, gostava mais de histórias sobre animais do que de histórias sobre pessoas. No entanto, achava que o final tinha deixado a desejar e, portanto, não publicaria o conto, mas me desejou boa sorte. Para uma autora não publicada, ser rejeitada assim, de maneira tão gentil e pela própria editora-chefe, é quase como vencer o prêmio Pulitzer. Fiquei eufórica. Era de longe a rejeição mais fantástica que já tinha recebido. Então fiz o que costumava fazer naquela época. Enviei o conto para mais uma revista para receber mais uma carta de recusa, talvez até melhor do que aquela. Porque é assim que se joga, sempre seguindo em frente, nunca recuando. Alguns anos se passaram. Continuei trabalhando em meus empregos fixos escrevendo nas horas vagas. Finalmente consegui ser publicada com um conto diferente e em outra revista. Graças a essa oportunidade, pude contratar uma agente literária profissional. Agora era a minha agente Sarah quem enviava meus trabalhos para as editoras em meu nome. Meus dias de ficar tirando fotocópia estavam acabados. Sarah tinha a própria copiadora. Alguns meses depois de termos começado a trabalhar juntas, ela me telefonou para dar-me uma excelente notícia. Conversa de Alce seria publicada. Que ótimo, eu disse. Quem comprou? A History, respondeu Sarah. Louise Rosenthal amou o conto. Interessante. Interessante. Alguns dias depois, conversei por telefone com a própria Louise, que foi muito simpática. Ela me disse que tinha achado a Conversa de Alce perfeito e que mal podia esperar para publicá-lo. Você gostou até do final? Perguntei. Claro, ela disse. Adorei o final. Enquanto conversávamos, eu segurava nas mãos a carta de recusa que Louise me enviara alguns anos antes para o mesmo conto. Estava claro que ela não se lembrava de já ter lido Conversa de Alce antes. Não toquei no assunto. Estava exultante por ela ter decidido publicar meu trabalho e não queria parecer desrespeitosa, desdenhosa ou ingrata. Mas, sem dúvida, estava curiosa, então perguntei: por que você gostou no meu conto, se não se importa de me dizer? É tão evocativo, disse ela. Tem uma atmosfera mística. Ele me lembra alguma coisa, mas não consigo determinar exatamente o que. Achei melhor não dizer. Lembra ele mesmo. A Bela Fera. Então, como podemos interpretar essa história? A interpretação cínica seria: isso é uma prova inequívoca de que o mundo é profundamente injusto. Pois vejamos os fatos. Louise Rosenthal não quis publicar Conversa de Alce quando recebeu de uma autora desconhecida,
mas decidiu publicá-lo quando o recebeu de uma famosa agente literária. Portanto, o importante não é o que você conhece, mas quem conhece. O talento não significa nada, o que importa são os contatos, e o mundo da criatividade, aliás, o mundo de modo geral, é cruel e injusto. Se quiser enxergar as coisas dessa forma, vá em frente. Contudo, não foi assim que enxerguei. Pelo contrário, para mim aquilo foi mais um exemplo da grande magia. E mais uma vez um exemplo brilhante. A meus olhos, aquela era uma prova de que nunca devemos nos entregar, de que nem sempre não significa não, e de que reviravoltas milagrosas do destino podem acontecer com aqueles que persistem. Além disso, tente imaginar quantos contos por dia Louis Rosenthal estava lendo na década de 1990. Já vi pilhas de manuscritos não lidos em redações de revistas. Imagine uma torre de envelopes pardos amontoados até o teto. Todos gostaríamos de acreditar que nosso trabalho é original e inesquecível, mas sem dúvida, em determinado ponto, tudo deve se misturar, até as histórias com temas de animais. Além do mais, não sei em que estado de espírito Louis estava quando leu Conversa de Alce na primeira vez. Talvez o tenha lido no final de um longo dia de trabalho, após uma discussão com um colega, ou pouco antes de precisar ir ao aeroporto acompanhar um parente que não estava muito ansiosa para ver. Também não sei como estava seu estado de espírito na segunda vez que leu o conto. Talvez tivesse acabado de voltar de uma revigorante viagem de férias, ou pode ser que tivesse acabado de receber uma ótima notícia de que um ente querido não estava com câncer, afinal de contas. Quem sabe? Tudo o que sei é que quando Louis Rosenthal leu meu conto pela segunda vez, ele ecoou e repercutiu em sua consciência. Mas esse eco só estava em sua mente porque eu o havia plantado ali, muitos anos antes, quando lhe enviei o conto pela primeira vez. E também porque tinha permanecido no jogo, mesmo após a recusa inicial. Esse incidente também me ensinou que essas pessoas, os guardiões dos portões dos nossos sonhos, não são robôs. São apenas pessoas como nós. São imprevisíveis e peculiares, um pouco diferentes a cada dia, assim como você e eu. Não existe nenhum modelo preciso que possa prever o que cativará a imaginação de um indivíduo ou quando isso ocorrerá. É preciso alcançá-lo no momento certo. Mas como não temos como saber o momento certo, é necessário maximizar nossas chances, arriscar-nos. Precisamos nos pôr em evidência com ânimo obstinado e continuar persistindo. O esforço compensa, pois quando a conexão finalmente se estabelece, a sensação é indescritível de outro mundo. Porque é isso que significa ser fiel à vida criativa. Você tenta e nada funciona. Mesmo assim, você continua tentando, continua buscando. E às vezes, no lugar e no momento mais inesperado, finalmente acontece. Você estabelece a conexão. De repente, tudo se encaixa. Às vezes, fazer arte é como participar de uma sessão espírita, ou vagar pela noite tentando atrair um animal selvagem. Temos a sensação de estar fazendo algo impossível e até tolo, até que ouvimos o estrondo dos cascos e uma bela fera irrompe na clareira, nos procurando com a mesma urgência com que a procurávamos. Então é preciso continuar tentando. É preciso continuar vagando pela floresta escura, tentando atrair a grande magia. É preciso seguir buscando de maneira fiel e incansável, torcendo para um dia conseguir experimentar aquela divina colisão de comunhão criativa, seja mais uma vez ou pela primeira vez. Porque quando tudo se encaixa, é incrível. Quando tudo se encaixa, a única coisa que podemos fazer é nos curvar em sinal de gratidão, como se nos tivesse sido concedida uma audiência com o divino, pois foi isso que de fato aconteceu. Para concluir, deixa eu recuperar o fôlego. Para concluir, muitos anos atrás, meu tio Nick foi assistir a uma palestra do eminente escritor americano Richard Foer, em uma livraria em Washington, D.C.
Durante a sessão de perguntas e respostas, após a palestra, um homem de meia idade na plateia se levantou e disse mais ou menos assim: Sr. Ford, você e eu temos muito em comum. Assim como você, passei a vida escrevendo contos e romances. Nós dois temos mais ou menos a mesma idade, origens semelhantes e escrevemos sobre os mesmos temas. A única diferença é que você se tornou um célebre homem de letras e eu, apesar de décadas de esforço, nunca fui publicado. Isso me parte o coração. Todas essas rejeições e decepções acabaram comigo. Queria saber se você tem algum conselho para mim. Mas, por favor, qualquer que seja sua resposta, só não me diga para perseverar, porque essa é a única coisa que todo mundo me diz para fazer. E ouvir isso só faz com que eu me sinta pior. Bem, eu não estava lá e não conheço Richard Ford pessoalmente. Mas, de acordo com meu tio, que é uma fonte confiável, Ford respondeu: Sinto muito por suas decepções. Pode acreditar. Nunca o insultaria lhe dizendo simplesmente para perseverar. Não consigo nem imaginar como deve ser desanimador ouvir isso após todos esses anos de rejeição. Na verdade, vou lhe dizer outra coisa, algo que talvez o surpreenda. Vou lhe dizer para desistir. A plateia ficou imóvel. Que tipo de incentivo era aquele? Ford continuou. Digo isso apenas porque escrever claramente não está lhe trazendo nenhum prazer. Só o está fazendo sofrer. Nosso tempo aqui na Terra é curto e deve ser aproveitado. Você deveria abandonar esse sonho e tentar encontrar outra coisa para fazer da vida. Viaje, encontre novos hobbies, passe mais tempo com a família e os amigos, relaxe. Mas pare de escrever, porque isso está obviamente acabando com você. Houve um longo silêncio. Então Ford sorriu e acrescentou quase como uma reflexão tardia. Mas vou lhe dizer uma coisa. Se acabar descobrindo, após alguns anos sem escrever, que não encontrou nada que preencha o espaço da escrita em sua vida, nada que o fascine, que mexa com você, ou que o inspire da mesma forma, bem, então sinto lhe informar que não terá outra escolha, senão perseverar. É isso, gente. Terminada a parte 4, persistência. E eu não tenho nada a acrescentar, porque ele já disse tudo. E o máximo que eu vou fazer é dizer a mesma coisa com outras palavras, né? Então, até o próximo capítulo, que é a parte 5, confiança. Até lá!